Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso curso de eletrônica. Na aula de hoje nós vamos iniciar o estudo dos transistores de efeito de campo, os chamados FETs. Hoje nós vamos apresentar os principais tipos, o princípio de funcionamento e começar a falar de um dos tipos que é o transistor de efeito de campo de junção, ou JFET. Bom, então o nome FET, ele vem da sigla em inglês Field Effect Transistor, ou transistor de efeito de campo. Ele é um dispositivo semicondutor de 3 terminais que é utilizado em aplicações semelhantes à do TBJ, do transistor bipolar de junção. Então, o FET é um tipo de transistor, ele é aplicado em situações semelhantes, mas ele tem um princípio de funcionamento diferente. E esse princípio de funcionamento diferente, ele lhe confere algumas vantagens, Então, nós vamos estudar agora essas características do FETs, claro, sempre fazendo comparações com os transistores bipolares de junção, que é o dispositivo que nós estudamos aí nas aulas anteriores. Então, apesar das semelhanças nas aplicações e no funcionamento, existem diferenças fundamentais entre os FETs e os TBJs. Uma das diferenças principais, que talvez seja a principal diferença, é que os TBJs possuem uma corrente de base que não é desprezível. Então nós estudamos lá que existe uma corrente de base, A tensão base emissor a gente considera ela fixa de 0,7 volts na maior parte dos casos. Então o que de fato faz o controle do dispositivo é o valor da corrente de base que é aplicada aqui. Essa corrente que é aplicada na base do TBJ é quem vai controlar o fluxo de corrente entre coletor e emissor. Esse é o princípio de funcionamento do TBJ. Já nos transistores de efeito de campo, nos FETs, a corrente que existe na entrada do que seria a base do FET, que a gente não chama base aqui, a gente chama porta ou gate em inglês. Então a corrente de entrada aqui na porta é zero, é desprezível na verdade, É uma corrente muito pequena, por quê? Porque esse dispositivo ele tem uma impedância de entrada muito elevada. Então, para a maioria dos efeitos práticos, a gente considera a corrente de entrada no gate igual a zero, e o que vai controlar o fluxo de corrente aqui no dispositivo é a tensão que existe entre esses dois terminais, que a gente chama tensão VGS, Então, uma diferença fundamental é essa. Enquanto que no TBJ o controle da corrente é feita por uma outra corrente, que é a corrente de base, nos FETs, o controle da corrente é feito por uma tensão, que é a tensão VGS, Então, essa é uma diferença fundamental. Isso oferece algumas vantagens, principalmente na utilização enquanto amplificador desse sinal, porque o FET ele não demanda nenhuma corrente de entrada. Isso é muito útil, quando você está trabalhando com amplificadores. Você basta aplicar uma tensão, ele não vai drenar nenhuma corrente do seu circuito ou uma corrente desprezível do seu circuito, e apenas com a aplicação da tensão você controla a corrente que passa aqui nesses terminais, ok? Falando ainda das diferenças entre TBJ e transistores de efeito de campo. O TBJ ele é chamado de bipolar, o B aqui é bipolar, transistor bipolar de junção, porque o seu mecanismo de condução é formado por elétrons e lacunas, Então há uma junção PN e a corrente ela atravessa essa junção. No caso do TBJ, então há movimentos tanto de elétrons quanto de lacunas formando o fluxo de corrente no dispositivo, Daí o nome transistor bipolar. Agora, no caso dos transistores de efeito de campo, nos FETs, a condução ocorre somente por elétrons ou somente por lacunas. Então, ela vai ocorrer num único tipo
de semicondutor, né? Seja no tipo N ou no tipo P. E aí nós temos dos dois tipos. Temos os FETs canal N e os FETs canal P. E nesse caso não existe uma corrente através de uma junção PN, né? A corrente ela flui em um único tipo de semicondutor. Nós vamos ver isso daqui a pouco quando nós falarmos do princípio de funcionamento dos FETs. Uma outra característica dos transistores de efeito de campo é que eles são menores do que os TBJs, né? Eles também têm uma facilidade de fabricação maior, então isso torna eles muito úteis na fabricação de circuitos integrados. De fato, os circuitos integrados, os CIs ou chips, microchips, eles são formados basicamente por transistores de efeito de campo, né? E isso tem feito com que os FETs tenham sido adotados aí como principal dispositivo eletrônico para a construção de, por exemplo, memórias ou microcontroladores. Então você consegue, devido ao fato do transistor de efeito de campo ser menor, né, ter uma certa facilidade de fabricação, você consegue colocar numa única pastilha, né, num único chip, milhões de transistores de efeito de campo. O que não é possível no caso dos transistores bipolares. Então, isso é uma vantagem significativa e tem feito com que os FETs tenham sido adotados no projeto de circuitos integrados de forma predominante. Apesar de que você ainda encontra, né, transistores de efeito de campo na forma discreta também, né, como dispositivos individuais para algumas aplicações, mas a grande utilização deles é na fabricação de circuitos integrados. Então, como eu falei, né, eles têm se tornado predominantes na fabricação de circuitos integrados com milhões de unidades integradas em um único chip, que permite a fabricação de dispositivos digitais como memórias e microcontroladores, tá? Existem, a gente vai ver daqui a pouco, aqui está, né, existem dois tipos de transistores de efeito de campo, né, que são os transistores de efeito de campo de junção e os transistores de efeito de campo metal óxido semicondutor, que é o chamado MOSFET. Então, na fabricação de circuitos integrados, o tipo que predomina é o MOSFET, né, e a gente vai estudá-lo aí nas próximas aulas. Mas falando um pouco aqui desse organograma, né, aqui é apenas uma divisão dos tipos de transistores existentes. Então nós temos os transistores bipolares de junção, que nós já estudamos aí nas últimas aulas. Ele tem lá o tipo NPN e o tipo PNP, né? Existem os transistores de efeito de campo ou transistores unipolares. Como os transistores de efeito de campo, a corrente, né, flui em um único tipo de semicondutor, não numa junção, então ele é chamado de unipolar também, tá? Mas o nome efeito de campo é mais utilizado para se referir a eles. Então nós temos aqui os transistores de efeito de campo e nesse caso, que são os FETs, eles se dividem em dois tipos principais, que são os transistores de efeito de campo de junção e os transistores de efeito de campo metal óxido semicondutor, tá? São os JFETs e os MOSFETs. No caso dos JFETs, nós vamos ter aí o dispositivo com canal N e o dispositivo com canal P. E no caso dos MOSFETs, nós vamos ter o dispositivo tipo depleção e o dispositivo tipo enriquecimento. E cada um dos dois pode ser canal N ou canal P. Nós vamos iniciar estudando um pouco dos JFETs, tá? E aí na sequência das próximas aulas a gente fala do MOSFET. Bom, com relação ao JFET, né? Portanto, é o transistor de efeito de campo de junção, como é o seu princípio de funcionamento. Aqui a gente tem uma ilustração em que nós temos aqui o que seria a composição do dispositivo, tá? Então, basicamente, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma pastilha de semicondutor tipo N. Nessa pastilha eu conecto dois terminais, um terminal que eu chamo de dreno e um terminal que eu chamo de fonte, tá? E aí vai fluir uma corrente entre esses dois terminais, né? Se eu conectar um circuito externo aqui, vai fluir uma corrente entre esses dois terminais, do terminal N para do terminal D
para o terminal S. Então vai ter uma corrente aqui. Só que eu coloco aqui, nessa pastilha, né, além do semicondutor tipo N, eu coloco aqui como se fosse um contato, né, do tipo P, certo? Que vai abraçar essa pastilha do tipo N. Então esse contato ele está interligado, essas duas regiões P elas estão interligadas entre elas, né? Elas vão estar de certa forma abraçando a pastilha do tipo P. E aí eu conecto um outro terminal aqui que eu chamo de porta ou gate em inglês, tá? E aí o que é que vai acontecer? Como é que vai funcionar? A gente sabe lá da junção PN, que nós já estudamos, tanto nos diodos quanto nos transistores bipolares, que quando eu tenho uma junção PN, né, não polarizada, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma região de depleção entre essa junção, devido a, quando eu faço a junção, né, há ali um movimento de elétrons, de troca de elétrons e lacunas na divisão da junção ali, e depois de um certo momento eu vou ter essa recombinação de elétrons e lacunas, eu vou ter uma região sem portadores de carga, o que impede, né, o fluxo de continuação do fluxo de portadores ali. Então forma uma barreira de potencial e aí a gente chama essa região de depleção, porque ela não contém portadores de carga. Esse efeito nós já estudamos em detalhes aí no início do curso. Então, o que acontece? Eu vou ter, portanto, uma junção PN aqui, com uma certa região de depleção, mas essa região de depleção, a princípio, não impede a passagem de corrente elétrica entre o terminal dreno e o terminal fonte, né? Ele pode continuar passando tranquilamente por aqui. O que acontece se eu aplicar uma tensão negativa, né, nessa junção PN, ou seja, uma tensão negativa entre a porta e a fonte, por exemplo? O que vai acontecer? Vai acontecer que essa região de depleção vai aumentar, né? Se eu aplicar uma tensão positiva, ela diminui. Se eu aplicar uma tensão negativa, ela aumenta. Então, o que acontece é que, à medida que eu aplico uma tensão mais negativa aqui na porta, essa região de depleção vai aumentando, e esse canal aqui de passagem da corrente vai diminuindo a sua espessura. Vai diminuindo até um certo ponto que ele pode fechar. E aí, nesse ponto, né, eu impeço a passagem de corrente elétrica no transistor. Então, esse é o princípio de funcionamento do transistor JFET, né? E aí, a melhor analogia que nós podemos fazer para ele é como se fosse uma torneira. Então, você tem aqui uma fonte, um dreno, né? A fonte é a torneira, você vai ter aqui uma passagem de água, e a porta seria justamente o registro dessa torneira, onde você pode controlar, né, o fluxo de água que vai passar por ali, de um valor máximo até o valor zero. Então, é assim que funciona o transistor. Ele é um fluxo de corrente que vai ser controlado pela tensão aplicada aqui no terminal porta. Ok? Então, esse é o princípio de funcionamento bastante simples, o funcionamento do dispositivo. Aqui nós temos uma visão do dispositivo, né, discreto. Isso aqui é um JFET do tipo 2N3819, e aí nós temos aqui os terminais, são 3 terminais, né? Terminal fonte, terminal porta e terminal dreno, e o símbolo para esse dispositivo é esse que está apresentado aqui, né? O símbolo elétrico que a gente utiliza aí nos circuitos elétricos, né? Eu vou ter o terminal dreno aqui em cima, o terminal fonte e o terminal porta. E essa seta indica justamente que é um dispositivo do tipo N, certo? Se ele for um dispositivo do tipo P, essa seta vai estar no sinal oposto, né? Se aqui eu tenho uma pastilha do tipo P, né, um canal do tipo P, as minhas pastilhas aqui da fonte, da porta serão do tipo N. E aí esse símbolo inverte a setinha aqui, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Bom, então esse aí é o princípio de funcionamento básico do transistor, tá certo? É um fluxo de corrente entre dreno e fonte que será controlado pela tensão aplicada aqui na porta, porque a tensão na porta
faz com que a região de depressão aumente ou diminua, tá certo? Bom, aí vamos estudar agora o que ocorre quando eu aplico uma tensão externa entre o dreno e a fonte, certo? Ou seja, eu conecto esse transistor a um circuito elétrico que vai impor a ele ali uma tensão elétrica entre dreno e fonte, nesse caso que está aqui. E aplico uma tensão nula na porta, ou seja, tensão zero, né? Nesse caso aqui eu fiz isso curto-circuitando a porta com a fonte, né? Já que a fonte está aterrada, eu curto-circuito a porta com a fonte, significa dizer que eu tenho uma tensão VGS aqui igual a zero, tá? E aí eu vou ter, portanto, somente uma tensão aplicada entre dreno e fonte. Nesse caso, vai surgir uma corrente, né, entre o dreno e a fonte. A gente sabe que o sentido de convenção da corrente elétrica no circuito elétrico é o contrário, né? É o sentido inverso do movimento dos elétrons. Então a gente tem na pastilha aqui de silício dopada do tipo N, a gente vai ter os elétrons se movimentando da fonte em direção ao dreno, é isso? Da fonte em direção ao dreno, do terminal negativo para o positivo. Só que o sentido da corrente convencionada nos circuitos elétricos é do terminal positivo para o negativo, né? Então, o sentido aqui é o contrário. Então, o que é que eu vou ter aqui? Em termos de convenção, eu vou ter uma corrente entre dreno e fonte circulando nesse dispositivo e essa corrente faz com que haja essa distorção aqui na região de depressão, certo? Por que ocorre essa distorção na região de depressão aqui, né? Ora, aqui a gente tem a explicação. O canal tipo N, essa pastilha do tipo N, ela é um semicondutor, né? Ela pode ser vista aí como uma resistência. Eu estou aplicando uma tensão sobre essa resistência e aí vai circular uma corrente elétrica na pastilha. Só que a resistência ela se dá durante todo o trajeto, né? Não é uma resistência concentrada, é uma resistência distribuída em todo o trajeto. E aí eu posso representar, por exemplo, dessa forma, né? Como se eu tivesse vários resistores associados. E à medida que eu vou descendo aqui na minha pastilha, eu vou tendo uma queda de tensão, certo? Então, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando aqui, se eu aplicar 2 volts no terminal dreno, com o terminal fonte aterrado, né? Então eu vou ter do dreno até a fonte 2 volts, uma queda de tensão de 2 volts, mas internamente na pastilha do tipo N eu vou ter o que? Inicialmente eu tenho aqui na parte de cima uma queda de 1,5 volts, depois cai para 1 volt, depois cai para 0,5 volts e aí até chegar em zero, ou seja, eu vou tendo uma queda de tensão gradativa, né? Vou tendo um gradiente de tensão ao longo do canal tipo N. O que é que isso provoca? Ora, se eu tenho aqui uma tensão zero aplicada na minha porta e eu tenho aqui internamente, né? Essa porta é do tipo P e eu tenho aqui na pastilha do tipo N uma tensão de 0,5 volts, o que é que significa? Que daqui, de 1,5 volts, né? O que é que significa? Que daqui para cá eu tenho uma tensão, né, de menos 0,5 volts. Se eu fizer tensão do terminal porta menos tensão aqui desse ponto do canal N, eu vou ter uma tensão de menos 0,5 volts. Isso significa dizer que eu estou polarizando reversamente essa junção PN aqui com menos 1,5 volts. Agora aqui na parte de baixo, essa tensão é só 0,5, então eu estou polarizando reversamente essa junção com apenas 0,5, ou seja, a polarização reversa aqui em cima é maior do que a polarização reversa aqui embaixo, certo? Em razão dessa distribuição de tensão ao longo do canal tipo N. Então isso faz com que a região de depressão seja maior aqui na parte de cima do que na parte de baixo, né? Então existe uma certa distorção aqui na região de depressão
E enquanto aí aqui a região superior da junção está polarizada reversamente com 1,5 volts, enquanto a região inferior está polarizada com 0,5, ou seja, uma polarização reversa maior aqui em cima faz com que a região de depleção seja maior aqui em cima, tá certo? Então isso é o que vai acontecer nesse caso aqui em que eu tenho tensão nula na porta. Agora, o que acontece quando eu aumento essa tensão entre o dreno e a fonte, né? Até um determinado valor, né? Eu vou aumentando, até chegar a um valor que a polarização reversa aqui na parte de cima é tão grande que eu expandi a região de depleção dos dois lados até que elas se encostassem, né? Até que elas bloqueassem totalmente a passagem de corrente. Então, esse ponto é o que a gente chama de ponto de pinch-off, é a tensão de pinch-off, né? Que significa aí como se fosse um estrangulamento. Então, é a tensão de estrangulamento, representada aqui pela letra VP, tá? Então, quando eu aumentar a tensão entre dreno e fonte até um certo valor VP, eu vou causar o estrangulamento do canal. E aí nesse ponto aqui, mesmo que eu continue ampliando a tensão entre o dreno e a fonte, eu não consigo mais aumentar a passagem de corrente aqui no dispositivo, tá? Então ele chega num nível de saturação, como está representado aqui por essa curva, né? Então nessa curva eu tenho a corrente ID, que é a corrente que está passando aqui do dreno para a fonte, versus a tensão VDS, que é justamente a tensão que está sendo aplicada aqui do dreno para a fonte, né? Então, a princípio, à medida que eu aumento a tensão VDS, eu vou tendo um aumento de corrente, um aumento linear, né? O que indica que esse canal aqui se comporta como um resistor linear nessa faixa, né? Então, eu vou tendo um aumento linear da corrente, como se fosse uma resistência, né? À medida que eu aumento a tensão na resistência, eu aumento a corrente também. E aí vai até um certo ponto em que eu atinjo a tensão de pinch-off, a tensão de estrangulamento, e nesse caso aqui eu não vou mais conseguir aumentar o valor da corrente elétrica, né? Chegou aqui, a corrente elétrica estabiliza no nível de saturação, ok? E nesse ponto aqui, mesmo quando eu aumento o valor da tensão VDS, eu não aumento mais o nível de corrente que circula pelo canal, tá? E aí, uma pergunta que vocês podem estar se fazendo, né, a partir desse princípio de funcionamento é: por que a corrente não cai para zero? Né? Se eu estrangulei o canal, por que ela não cai para zero? O que é que ocorre? O que provoca, né, essa estrangulação do canal, ou seja, essa expansão da região de depleção aqui na junção PN, é justamente a corrente elétrica que está passando por aqui. Então, se num determinado momento essa corrente reduz, quando ela reduzir, a região de depleção também vai diminuir. E aí, uma vez que diminuiu a região de depleção, a corrente vai aumentar. Então, perceba que há um efeito contrário, né? Um efeito de controle aí. Quando eu reduzo a corrente, a região de depleção diminui e, por sua vez, a corrente aumenta, volta a aumentar. Então, na verdade, ela entra num ponto de equilíbrio aqui, né? Em que esse canal ele não é completamente fechado, né? Vai haver aqui uma pequena passagem, uma pequena abertura para a passagem da corrente elétrica, certo? E que é o ponto de estabilidade, porque se a corrente aumentasse mais, o canal seria totalmente estrangulado e não haveria passagem de corrente, mas se não haver passagem de corrente, o canal volta a ficar aberto e permitiria a passagem de corrente, né? Então existe aí um ponto de equilíbrio em que a gente chama justamente de tensão de pinch-off, que é onde a corrente satura, né? Ela chega num ponto de equilíbrio em que ela nem vai aumentar nem vai diminuir, ok? Que é justamente aqui o nível de saturação. Bom, e
Só para completar, né? Lembrando aqui que na prática existe um valor de VDS que vai provocar a ruptura do canal semicondutor, né? Então, se a gente continuar aumentando aqui essa tensão VDS, aumentando até um valor muito alto, ela vai causar ruptura, né? Aquele efeito avalanche que nós já estudamos, né? E ela vai permitir a passagem de corrente aqui mesmo com o canal estrangulado, né? Isso não é útil para o caso do transistor de efeito de campo, né? Essa ruptura, a gente viu que tem até aplicações para o efeito avalanche no caso dos diodos, né? Para o caso dos transistores de efeito de campo, não. Então essa é uma região não desejada, né? A gente tem que sempre trabalhar com os dispositivos abaixo desse valor da tensão de ruptura para que isso não ocorra, tá certo? Porque se isso ocorrer, nessa região de ruptura ocorrer, vai haver aqui, essa curva ela faria o seguinte aqui, ela vai subir aqui, a corrente vai subir para qualquer valor, né, um valor a princípio indefinido aqui, numa tensão VDS fixa, né, aconteceria isso. Ok? Mas não existem muitas aplicações para essa região de ruptura, tá certo? Por isso que não está nem representado aqui no gráfico. Bom, e aí quando ocorre o estrangulamento do canal, né, nessa tensão de pinch-off, o que ocorre é que o transistor de efeito de campo, o JFET, ele vai se comportar aí como uma fonte de corrente. Por quê? Porque a corrente vai ser fixa, mesmo havendo a variação de tensão no circuito, né? Como a gente vê aqui no gráfico, ó, desde que a tensão no circuito seja maior do que esse VP, né? Então, eu posso ter variações na tensão do circuito sem ter variações na corrente, né? Ou seja, eu vou impor um valor de corrente ao circuito independentemente da tensão. Isso é a característica de uma fonte de corrente. Portanto, o dispositivo passa a se comportar como uma fonte de corrente com valor fixo, né? De corrente máxima aqui no dreno, que é o que a gente chama de IDSS, tá? Esse termo aqui a gente vai encontrar aí nas folhas de dados dos transistores. IDSS, que é a máxima corrente que pode circular no dreno. É a corrente máxima do dreno, né, que representa esse nível de saturação aqui. Então, quando o valor de VDS é maior do que a tensão de pinch-off, o JFET comporta-se como uma fonte de corrente constante, pois as variações na tensão não alteram o valor da corrente IDSS, né, que é a corrente máxima de dreno. Essa corrente é, portanto, a máxima corrente de dreno para um JFET. Então, é uma das características mais importantes do transistor, né, justamente a máxima corrente de dreno, que é um valor ali para o qual a gente não consegue mais ampliar, é um valor limite, né, de condução de corrente do dispositivo. Então a gente tem que ter essa informação na hora de que a gente for projetar os circuitos, né, saber que aquele dispositivo, aquele transistor, ele só vai conduzir até uma corrente máxima, né, de dreno, que é o IDSS aí. Bom, agora vamos verificar o que é que ocorre, né, quando a gente aplica uma tensão negativa na porta do dispositivo, tá certo? Então aqui essa tensão negativa está sendo representada por uma fonte de tensão aqui de 1 volt, né? Menos 1 volt, né? O terminal negativo está conectado aqui na porta e o positivo aqui no dreno, na fonte. Então a gente tem aqui uma tensão VGS de menos 1 volt, né? Uma tensão VGS negativa. Lembrando sempre que eu tenho aqui uma corrente de entrada na porta igual a zero, né? Na verdade, essa corrente ela é mínima, né? Um valor aí de microamperes, mas para efeitos práticos a gente despreza, né? Considera ela igual a zero. E por que essa corrente é zero? Também é fácil de verificar, né? Porque eu tenho uma junção PN polarizada reversamente, né? Ou seja, é como se eu tivesse um diodo polarizado reversamente. Ele entra em corte. Ele não permite a condução de corrente aqui, né? Então eu tenho uma corrente de entrada zero e tenho uma tensão negativa entre VGS. E aí novamente eu aplico uma tensão aqui VDS, né, entre o terminal dreno e o terminal
fonte, uma tensão VDS, que vai fazer novamente circular a corrente elétrica aqui entre os dois terminais. Só que nesse caso, eu estou aplicando uma tensão já no terminal de entrada aqui, do terminal porta, já é negativa. Então, essa região de depleção, ela já vai ser expandida mesmo antes da passagem da corrente elétrica aqui, né? Ou seja, o que é que eu estou fazendo na prática? Eu vou provocar o estrangulamento do canal agora para um valor menor de corrente, né? Ou seja, um valor menor de corrente vai estrangular o canal. Por quê? Porque ele já está expandido, né? A região de depleção já foi expandida por essa fonte externa que eu apliquei aqui, VGS, né? Eu já apliquei menos 1 volt aqui. Isso já fez a expansão da região de depleção, então agora uma corrente de valor menor vai ser necessária para causar o estrangulamento do canal, né? Ou seja, uma tensão VDS menor vai ser necessária para causar o estrangulamento do canal. Então isso está representado aqui nessas curvas, né? Quando eu tenho o terminal portas com tensão nula, né, aplicada, essa curva aqui que nós já havíamos visto anteriormente, tá? Se eu aplicar uma tensão VGS negativa, o que é que vai acontecer? Essa vai se manter a mesma característica da curva, só que uma região, um valor de corrente menor vai causar o estrangulamento do canal, né? No caso aqui, ele caiu quase que pela metade quando eu apliquei uma tensão externa VGS de menos 1 volt, né? E aí, à medida que eu vou diminuindo a tensão, né, tornando ela mais negativa, à medida que eu vou tornando a tensão VGS mais negativa, eu vou diminuindo também o valor de corrente necessário para causar o estrangulamento do canal. Então, aqui, por exemplo, se eu aplicar VGS igual a 2, eu reduzo ainda mais essa curva, VGS igual a menos 3, eu reduzo ainda mais, até o valor em que, quando eu aplico VGS igual a menos 4, que nesse caso aqui está representando o valor da tensão de pinch-off, né? Então, quando eu faço VGS igual à tensão de pinch-off, então não é necessário nenhuma corrente externa para estrangular o canal, né? Eu fiz o estrangulamento do canal pela própria tensão que foi aplicada aqui entre os terminais porta e fonte, né? Então, a tensão VGS, quando ela for igual à tensão de pinch-off, né, negativa, claro, ela tem que ser negativa sempre. Então eu vou ter o quê? Uma corrente de dreno igual a zero. O canal já vai estar estrangulado e ele não vai permitir a passagem de nenhuma corrente. Ou seja, é o ponto em que o transistor entrou em corte, né? É o ponto de corte, ou no caso aqui é mais conhecido como ponto de desligamento do transistor. Então é conhecido também essa tensão VGS igual à tensão de pinch-off, é conhecida como tensão de desligamento, né? Eu digo que o transistor está desligado porque ele não vai permitir a passagem de corrente elétrica, né? E aí a gente já vê que isso aí vai ser útil para a utilização do transistor como chave também, né? Ou seja, tem se eu aplicar a tensão 0, ele vai fluir aqui uma corrente máxima. Se eu aplicar a tensão igual a menos a tensão de pinch-off, ele vai ter uma corrente 0. Então, eu posso utilizar também o meu transistor como uma chave eletrônica, né? De uma forma bastante simples aqui, ok? E então o efeito da tensão negativa em VGS é obter a saturação em valores menores de VDS, como a gente está vendo aqui na curva, tá? E aí claramente eu tenho duas regiões de operação aqui do meu transistor, né? Eu tenho uma região que a gente chama de região ômica, em que o transistor se comporta como um resistor, né? Um resistor linear. À medida que eu aplico um valor de tensão, eu aumento um valor de tensão, a corrente aumenta de forma linear, né? Para pelo menos para uma parte aqui da região. E uma outra região que é a região de saturação, em que eu vou ter uma corrente de dreno fixa aqui num valor máximo, né? Para qualquer valor de tensão que eu aplique VDS, ok? Então são duas regiões de operação que eu tenho no caso dos transistores de efeito de campo de junção, a região ômica e a região de saturação. Bom, então nós já vimos aqui a
como é a curva, né, de curva característica do JFET, duas regiões, região ômica e região de saturação. Na região de saturação, à medida em que a gente aumenta a tensão, diminui na verdade, né, torna a tensão VGS mais negativa, a gente vai reduzindo o valor da corrente máxima de dreno, até o ponto em que, quando VGS igual a menos VP, que é a tensão de pinch-off, a corrente no canal é reduzida a zero e diz que o JFET está desligado, né? Então, temos valores aqui típicos do JFET, né, igual a menos 4, menos 6, isso depende do tipo de transistor. E aí, outra informação é que nessa região aqui, nós temos uma região onde a resistência é controlada por o valor da tensão aplicada em VGS. Porque, veja, eu tenho aqui uma região ômica em que essa reta, né, a inclinação da reta representa o valor da resistência desse transistor. E a gente vê que essa inclinação varia à medida que a gente varia o valor de VGS. Então, o valor de VGS está na verdade, controlando o valor de uma resistência aqui nessa região. Então, nós temos uma região onde a resistência é controlada por tensão. Isso aqui também tem aplicações bastante úteis, né? Então, a gente vai ter um resistor variável que pode ser utilizado em sistemas de controle automático de ganho, né? Ou seja, um determinado sistema em que o ganho vai ser controlado por um resistor e esse resistor, por sua vez, é controlado pelo nível de tensão no circuito. Então, eu faço o ganho automático ali, né? Quando houver variação de tensão, o próprio ganho vai ser alterado. Ok? Então, as duas regiões de funcionamento do JFET têm aplicações bastante úteis. Bom, aqui na região ômica, a gente pode expressar o valor da resistência que o transistor vai representar, né, em função do valor de VGS, por essa expressão aqui, né? Então, eu tenho que a resistência do transistor vai ser igual a um determinado valor R0 sobre 1 mais VGS sobre VP elevado ao quadrado, né? O VP, a tensão de pinch-off, é um valor fixo para o transistor, é dado na folha de dados, e o valor R0 é a resistência quando VGS igual a zero, ou seja, nessa curva aqui, o valor de VGS seria justamente a inclinação dessa reta, o valor de R0, desculpa, seria justamente a inclinação dessa reta aqui, né? E aí o que é que eu tenho lá com aquela expressão? Uma vez que eu conheça o valor dessa resistência aqui, eu posso determinar o valor dessa outra resistência aqui, conhecendo o valor de VGS, né? Então eu consigo definir essa variação de resistência em função de VGS por essa equação que é dada aqui, tá? Fazendo um exemplo com essa equação, nós temos o seguinte: determine a resistência de um JFET que possui R0 igual a 0 e VP igual a 6 volts, ou seja, a resistência quando VGS igual a 0 é de 10 kΩ e a tensão de pinch-off é 6 volts. Aí ele quer saber qual vai ser o valor da resistência quando eu mudar a tensão VGS para menos 3 volts, tá? Então basta aplicarmos diretamente aquela fórmula, né? Nós temos aqui o RD vai ser igual a R0 sobre 1 mais VGS sobre VP elevado ao quadrado. Substituindo aqui os valores, eu tenho 10K sobre 1 mais, aí menos 3 volts sobre 6, que é a tensão do pinch-off elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 40 kΩ, ou seja, eu estou vendo que à medida que eu torno a tensão VGS mais negativa, eu estou aumentando a resistência do meu transistor, né? Isso poderia ser visto também pela curva característica aqui, né? Então, quanto mais inclinada estiver essa reta, maior vai ser a resistência do meu transistor, né? Maior é o resistor, né? Quando eu tenho a reta muito inclinada, significa que a resistência é pequena. Quando eu tenho a reta mais inclinada para cá, significa que eu tenho uma resistência alta. Então aqui eu vejo claramente que à medida que eu torno mais negativa a tensão VGS, eu tenho uma resistência maior no meu transistor, e é exatamente o que a gente constatou aqui no exemplo, ok?
Bom, então para terminar a aula, vamos falar aqui do JFET com canal do tipo P, né? A gente viu lá no início que ele pode ter o canal tipo M ou canal tipo P. Quando eu tenho o canal tipo P, eu vou ter a mesma estrutura, só que a pastilha com o canal de condução ela vai ser do tipo P, né? E essas pastilhas aqui acopladas à porta que serão do tipo N. Portanto, houve a inversão. Essa inversão, o que é que causa? Causa a inversão em todos os sentidos aqui das tensões e correntes no circuito, tá? Mas o princípio de funcionamento mantém-se o mesmo, tá certo? Portanto, o mesmo princípio de funcionamento. As correntes é que terão seu sentido invertido. Então, no caso aqui, a corrente ID, ela vai ser agora uma corrente negativa, né? Vai estar uma corrente no sentido contrário à tensão que é aplicada à fonte. Eu vou ter para eu fazer a polarização reversa aqui da junção NP, eu vou ter que aplicar uma tensão VGS positiva e não negativa, como é o caso do canal do tipo N, certo? Portanto, a tensão VGS deve ser positiva. E o símbolo do dispositivo ele tem uma única diferença, que é essa seta aqui do terminal porta invertida, né? No caso do tipo N, essa seta está entrando, no caso do tipo P, essa seta está saindo. Então, diferenças básicas: tensão VGS aplicada tem que ser positiva e a corrente ID será negativa, tá? Mas o princípio de funcionamento é o mesmo do que a gente estudou aqui para o canal tipo N. Bom, pessoal, e assim nós encerramos a aula de hoje. Falamos aí sobre os transistores de efeito de campo, né? Uma introdução sobre esse assunto, falamos do princípio de funcionamento, das regiões de operação características e espero que vocês tenham compreendido o assunto. Nos vemos na próxima aula.